Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos continuar o nosso papo sobre dinheiro e saúde mental? Vem comigo! Olha só, Eclesiastes 5, 12, 13. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Ai, agora. Eu tenho certeza que se você está lutando com as suas contas, você vai ter dificuldade com esse versículo. Como assim o rico tem uma qualidade de sono pior do que o pobre? Ou do que o trabalhador, como está escrito aqui. Bom, talvez um testemunho pessoal possa te ajudar. Vou te contar um período onde eu dormi muito bem, apesar do cenário que eu e a minha esposa enfrentávamos na época. Em contraste com alguns outros períodos que me vêm à mente, onde dinheiro não foi o problema, mas eu perdi algumas noites de sono. Bom, a gente estava no primeiro ano de seminário em Campinas, tínhamos vindo do Mato Grosso, lá de Cuiabá, minha cidade natal, e nesse primeiro ano as contas simplesmente não batiam. Eu tinha uma poupança que eu tinha juntado, nós estávamos no nosso segundo ano de casados, eu e a minha esposa, e de repente nos vimos acumulando dívidas. A igreja ajudava, o presbitério também ajudava, tinha algumas pessoas ofertando, mas simplesmente o custo de vida da cidade que nós tínhamos escolhido morar, para que eu pudesse fazer o seminário, era alto demais. Então a minha poupança foi sendo consumida, veio o cheque especial. E depois do cheque especial, finalmente chegou o zero da conta. Nós fizemos os cálculos e vimos que no mês seguinte, ou a gente pagava a conta de luz, ou a gente comia. Uma das duas coisas, não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Foi aí então que, no momento certo, uma igreja da cidade nos convidou para trabalhar lá e me assumiu como um seminarista, alguém podia ajudar aquela igreja como um obreiro. E o dinheiro caiu na hora certa em que nós precisávamos. Conseguimos pagar a conta de luz e conseguimos também comer. E, bom, eu estou vivo aqui agora, então você vê que de fome eu não padeci. Mas olha só, se você me perguntar como é que foi aquele mês onde chegamos à conclusão que não tínhamos dinheiro para as nossas necessidades básicas, eu digo para você que eu não me lembro de ter perdido uma noite sequer de sono. E aí talvez você me veja como alguém especial e não, eu não sou especial. Se eu te contar algumas das coisas pelas quais eu já perdi sono à noite, você talvez vai rir de mim e vai dizer assim, pastor Sauro tem umas dificuldades bobas, porque eu não perco noite de sono por causa disso. Eu perderia sim por causa de dinheiro. Bom, se esse é o seu caso, é com você mesmo que eu queria falar. Porque esses versículos que nós lemos aqui foram escritos por alguém extremamente rico, o rei Salomão, que estava numa espécie de balanço de final de vida, sabe? Avaliando a trajetória, as experiências pelas quais havia passado, e ele era um homem extremamente bem-sucedido, inclusive financeiramente. E a conclusão que ele chega é que o rico é muito mais passível de perder a paz do que o trabalhador humilde. Ora, qual é a moral por trás desses versículos? A lição que eu queria trazer para você. A lição é muito simples. O dinheiro, segundo o apóstolo Paulo, ele serve para duas coisas. Primeiro, a satisfazer suas necessidades essenciais. Vestir, comer, se deslocar. E eu diria que no mundo de hoje entram em necessidades essenciais coisas como educação, investimento no trabalho, porque afinal é daí que você vai tirar o seu sustento, daí que você vai tirar a sua participação na sociedade. Enfim, você pode circular ali uma série de coisas importantes, essenciais para a sua vida. E o restante serve para uma coisa só: generosidade. Compartilhar. Sim, Deus te dá dinheiro para satisfazer suas necessidades essenciais,
e para você ser generoso. Quando você paga as contas da casa, onde as outras pessoas que estão debaixo do mesmo teto vão ser beneficiadas, com a luz que você paga, com o gás que você paga, com o aluguel que você paga, isso é generosidade. Você está investindo na vida de outras pessoas. Quando você dá o presente para alguém, quando você investe na vida de alguém, quando você compartilha com o mais necessitado, você faz um exercício dentro do seu coração. E esse exercício é exercitar o seu coração, essa musculatura do coração e das emoções, a viver sem dinheiro. Porque se eu sou capaz de abrir mão de algo tão importante quanto o dinheiro, e eu aprendo a viver sem ele, sem aquela porção, eu começo a viver com mais paz do que se eu retesse o dinheiro. Ok, onde é que eu quero chegar? O rico que vive para si, ele precisa de pelo menos duas coisas. Ele precisa, primeiro, garantir que aquele dinheiro que ele conquistou vai permanecer com ele. E segundo, garantir que esse dinheiro vai se multiplicar, porque você tem aí desvalorização, você tem aí baques financeiros da economia mundial ou do país onde ele vive, você tem aí situações imprevisíveis que podem subtrair esse dinheiro. Então o dinheiro ele nunca pode estar parado, ele precisa ser mantido, o que foi conquistado, ser reinvestido e multiplicar, porque a qualquer momento ele pode perder valor, ele pode perder potencial de atender os desejos que você quer realizar. Então, é exatamente por isso que você precisa fazer um exercício na sua cabeça. Você precisa viver com generosidade. Você precisa viver compartilhando aquilo que você tem, investindo na vida de outras pessoas, para que você possa conseguir essa segurança e essa paz dentro do seu coração. O trabalhador, que é colocado ali no versículo, ele tem pouco para se preocupar. Então ele tem pouco para gerenciar. Talvez você se identifique. Ora, eu tenho o meu aluguel, as minhas roupas, talvez uma moto que eu uso para ir para o trabalho, 2 cômodos, um banheiro e uma cozinha, um quintal pequeno, e isso é tudo que eu possuo. Convenhamos, é mais fácil de cuidar do que 3 empresas, milhões no banco, viagens sem fim, inúmeros bens, segurança, porque afinal tem pessoas interessadas em subtrair a riqueza do rico e nem sempre por meios lícitos, não é verdade? Aí vai-se muito dinheiro em carro blindado, em muros altos, em esquema de segurança, em guarda-costas. Você já pensou viver dessa maneira? Pois é, tem pessoas que vivem dessa maneira. Um astro de Hollywood, gravando uma série famosa, chegou a dizer numa entrevista o seguinte, que ele se sentia numa gaiola dourada. A gaiola era de ouro, a gaiola reluzia, mas ainda assim era uma gaiola. Olha, por mais que a gaiola pareça com algo exuberante, extraordinário, muitos, mas muitos ricos, em especial os mais famosos, que você vai ver aí na internet, nos programas, reclamam sempre da mesma coisa. Reclamam que são reconhecidos demais, até demais, são cercados por pessoas que só se interessam por seu dinheiro, se sentem cercados de sanguessugas, pessoas que buscam relacionamento só por causa do dinheiro, pessoas que se aproximam e planejam se aproximar para tirar dinheiro. Então a preocupação em manter não cessa. Não cessa de dia, não cessa à noite. E olha, particularmente eu conheço algumas pessoas muito bem de situação, pessoas com um potencial financeiro muito grande, que não dormem sem remédio. Parece uma constante. Na verdade, eu chego a dizer que é quase que, na minha experiência pessoal, uma exceção encontrar alguém realmente muito rico e que não precise de um tarja preta para se tranquilizar. Olha, o que eu estou tentando fazer aqui não é uma demonização do dinheiro ou uma demonização de quem tem dinheiro. O que eu estou dizendo é que quando nós assumimos esse peso de ter muito dinheiro, porque só aí nós estaremos bem,
só aí nós ficaremos bem. Nós assumimos uma tarefa colossal, inumana, de gerenciar algo extraordinariamente volátil. É como se você estivesse cuidando de uma fogueira. Já cuidou de uma fogueira numa floresta, fazendo piquenique? Você tem que estar de olho o tempo todo. Você tem que abanar para oferecer oxigênio, mas se abanar demais pode apagar a fogueira. Você tem que colocar mais lenha, você tem que cuidar da umidade, você tem que colocar combustível, você tem que ter todo um cuidado. E aí, finalmente, quando você parece que está tranquilo e aquela fogueira ganhou uma dimensão suficiente para se manter, você cai no sono, ali do lado dela, nesse camping imaginário que a gente está fazendo. Só que aí de madrugada você acorda com um frio e descobre que a fogueira está quase se apagando de novo. É assim que é cuidar de dinheiro. Eu tenho certeza que mesmo você, que se considera alguém sem muitas posses, entende isso, não é verdade? Algumas vezes durante a semana a gente precisa fazer aquela consulta na conta bancária. Algumas vezes durante a semana a gente precisa fazer uma avaliação da inflação e os custos que nós estamos tendo ao longo do mês. Agora imagina você ter essa dimensão num nível muito maior. Olha, antes de você ambicionar ser rico, antes de você ambicionar ter muito dinheiro, eu te faço um convite. Por que você não pede a Deus que te ajude a ser generoso com o que você tem? Por que quando você se pegar preocupado com a falta de dinheiro, você não exercita o coração pedindo a Deus que tranquilize seu coração? De que Ele vai prover todas as coisas, de que Ele vai cuidar de você, de que Ele vai amparar você. Aí, se você for capaz de ter uma boa noite de sono, na confiança do Senhor, se você for capaz de pegar o pouco que você acha que tem e separar o suficiente para investir na sua vida, mas também para investir no próximo, investir no outro, sem perder o sono, eu creio que você é um bom candidato a ser colocado sobre montantes maiores, porque você vai saber exatamente o lugar do dinheiro. Olha, perca essa preocupação, ambicione perder essa preocupação de manter a cifra que você possui hoje ou de galgar cifras cada vez maiores. Comece a pensar por sonhos, metas, objetivos, segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí Deus vai te dar oportunidades para você ganhar o dinheiro suficiente para investir nesse propósito. Entende? Pensa em sonhos, metas e objetivos, segundo o propósito de Deus para a sua vida, e menos em quanto. E a paz vai reinar no seu coração. Independente se você comeu muito, tem muito, ou se você comeu pouco ou tem pouco. Guarde isso no seu coração. Deixe-se apacentar por Deus. Deixe-se guiar por Ele e não pela preocupação das riquezas desse mundo. Ok? Semana que vem a gente continua essa conversa. Até lá.